estar falando sobre o planejamento estratégico para a sustentabilidade empresarial. Planejamento estratégico para a sustentabilidade empresarial baseia-se nas premissas do desenvolvimento sustentável para a indústria, buscando a viabilidade econômica, ambiental e social. A sustentabilidade, então, ela é dividida em 3 pilares, que seria a sustentabilidade econômica, com as características de foco na vantagem competitiva, qualidade e custo, foco, mercado, resultados e estratégias de negócios. A sustentabilidade ambiental, focando tecnologias limpas, a reciclagem, utilização sustentável de recursos naturais, atendimento à legislação, tratamento de efluentes e resíduos, produtos ecologicamente corretos e impactos ambientais. E temos também a sustentabilidade social, que visa assumir a responsabilidade social, o suporte no crescimento da comunidade, o compromisso com o desenvolvimento dos recursos humanos da organização e a promoção e participação em projetos de cunho social. As etapas de diagnóstico estratégico, as estratégias sustentáveis e projetos de desenvolvimento distinguem-se dos modelos de planejamento estratégico tradicionais, diferenciando-se um modelo por sua abordagem de sustentabilidade. O diagnóstico estratégico será composto de 2 etapas, que são o levantamento de dados e a análise dos dados, cujos resultados têm a função de subsidiar a tomada de decisão para a definição de objetivos e metas e elaboração de estratégias sustentáveis. O levantamento de dados engloba as etapas de caracterização da empresa, análise externa, análise interna, visão do líder, situação ambiental e estratégias atuais, enquanto que a análise dos dados do diagnóstico estratégico é composto de etapas de arquitetura organizacional, análise dos stakeholders, gargalos estratégicos e operacionais e o grau de sustentabilidade da empresa. Cada uma dessas etapas podem ser observadas neste modelo aqui. E nós, no decorrer das aulas, estaremos falando sobre cada uma dessas etapas com mais detalhes. Dando continuidade, vamos especificar mais detalhadamente os itens da tabela vista no slide anterior. A caracterização da empresa compreende um levantamento de informações sobre o tipo de empresa, a natureza de suas atividades, principais produtos, rentabilidade, destino de suas vendas, posição no mercado, margem sobre vendas, investimento em pesquisa e desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, utilização de capacidade instalada e tecnologia disponível. É importante identificar nesta fase a visão da empresa em relação aos itens que são considerados estratégicos por seus dirigentes, como clientes, materiais, parcerias, negócios e fatores que contribuem para a sua competitividade. A análise externa tem por objetivo identificar as forças competitivas que atuam sobre a empresa e sua posição competitiva atual. O modelo das forças competitivas de Porter considera o governo como um ator que pode influenciar a concorrência e a competição numa indústria e que atua sobre todas as forças de Porter. Neste modelo apresentado para vocês, esta mesma lógica se aplica às variáveis de meio ambiente e sociedade, como forças que influenciam todos os atores do modelo. A análise interna, ela compreende o levantamento de informações sobre a infraestrutura existente na empresa e os modelos de gestão adotados. Tem por objetivo estabelecer relações entre a arquitetura organizacional e as estratégias de negócios, bem como identificar pontos fortes e fracos da atual estrutura. Então aqui nós já fizemos essas etapas, nós já aprendemos como faz essas etapas em aulas anteriores. Então essas 3 etapas já foram vistas aqui neste curso.
Visão do líder. A percepção de sustentabilidade dos líderes empresariais interfere diretamente na elaboração e implementação de estratégias sustentáveis. Por isso, é imprescindível identificar o entendimento e postura dos principais gestores da empresa nos seguintes aspectos: grau de contribuição da questão ambiental para a competitividade da empresa, isto é, a visão de oportunidade ou ameaça, grau de contribuição da questão de responsabilidade social para a competitividade da empresa, ou seja, visão de oportunidade ou ameaça, como vimos na matriz SWOT anteriormente. As relações com fornecedores e clientes em relação às questões ambientais e sociais, a legislação ambiental vista como impulsionadora à inovação ou restritiva e responsável pelo aumento de custos e redução de competitividade, a visão futura quanto às tendências tecnológicas para a redução do impacto ambiental e a responsabilidade sobre o desenvolvimento da sociedade. Esta deve ser interna à empresa ou externa, isto é, de responsabilidade do governo e outras instituições. A caracterização da situação ambiental. Esta etapa compreende o levantamento de informações adicionais sobre a situação ambiental da empresa em relação a consumo de água e energia, uso de combustíveis fósseis, percentual de insumos renováveis e não renováveis e balanço do uso desses insumos. A geração e classificação dos resíduos industriais em relação às classes 1, 2 e 3, sistemas de tratamento de efluentes e disposição de resíduos, atendimento aos parâmetros da legislação ambiental vigente, ferramentas de gestão ambiental e tecnologias ambientais disponíveis para a indústria, ou seja, sua origem, custo e tipo. Essas informações servirão de base para a identificação de gargalos estratégicos e operacionais, a classificação do grau de sustentabilidade da empresa e também podem auxiliar na identificação de novas oportunidades. O levantamento das estratégias atuais. Aqui será necessário identificar e classificar as estratégias que a empresa está utilizando no momento presente nos níveis de negócio, operacional, ambiental e social. A tipologia organizacional. A análise da tipologia de uma organização compreende o levantamento de informações sobre sua arquitetura organizacional, ou seja, o conjunto de características inerentes a seu sistema produtivo, ferramentas de gestão, grau de informatização, estrutura organizacional e capacitação de recursos humanos. Ela determina o grau de flexibilidade de uma empresa em relação à implementação de diferentes estratégias, bem como a sua capacidade de inovação. A análise de stakeholders é uma ferramenta que poderá auxiliar no mapeamento de novas oportunidades a partir da identificação de necessidades que não são atendidas dos atores que interagem com a organização, levando os seus potenciais, expectativas, temores e limitações. Cada stakeholder tem expectativas e interesses distintos que podem ser capturados em valor para a empresa se a mesma tiver a capacidade de inovar. Uma inovação pode alavancar uma série de oportunidades para uma empresa, que com a evolução de seus processos e produtos pode capturar novos mercados emergentes. A definição de gargalos estratégicos e operacionais. O gargalo estratégico é uma ameaça que tem alta probabilidade de agir negativamente na competitividade da empresa e por isso deve ser minimizado para garantir a sustentabilidade em curto, médio e longo prazo. O gargalo operacional é um ponto fraco que dificulta a operacionalização das estratégias da empresa ou que afeta diretamente no resultado da performance operacional do sistema produtivo.
A identificação desses pontos auxiliará na priorização de ações para eliminar os gargalos ou reduzir os seus impactos negativos. Uma das maneiras que a gente pode fazer para essa identificação é por meio da matriz SWOT, que nós já vimos em slides anteriores. Definição do grau de sustentabilidade da empresa. Este grau proporciona uma medida quantitativa em relação à performance sustentável da organização, sendo determinado pela inter-relação das seguintes variáveis identificadas durante o processo de diagnóstico estratégico. São elas: a capacidade de implantação das estratégias, impacto ambiental das atividades, disponibilidade de recursos, crescimento do mercado, posição competitiva, visão do líder e responsabilidade social. O grau de sustentabilidade da empresa será, portanto, composto pela totalização de pontos recebidos em cada uma das variáveis descritas acima. De acordo com o índice obtido pela empresa, pode-se realizar uma análise de sua situação em relação à sustentabilidade. Esta tabela aqui é uma maneira de apresentar esse grau de sustentabilidade. Então, se esse valor calculado foi inferior a 50%, podemos dizer que a empresa ela está em potencial sustentável crítico. Se foi entre 50% e 70%, potencial sustentável regular. 70% a 90% potencial sustentável bom, e a empresa que teve um valor maior do que 90% é uma empresa potencialmente sustentável. O grau de sustentabilidade empresarial, ele servirá para que a empresa possa verificar as áreas que necessitam de melhorias, além de sugerir diversos indicadores para acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Uma empresa com índice superior a 90% pode ser considerada potencialmente sustentável, ou seja, ela possui estratégias, recursos e ferramentas de gestão que devem contribuir para o alcance ou a manutenção de sua sustentabilidade. O processo de elaboração de missão, visão e políticas ou valores constitui-se da construção da posição futura da organização e da finalidade básica de sua existência. Todas as informações coletadas sobre a empresa e o seu meio ambiente servirão de apoio para a realização desta etapa e das demais que compõem o planejamento estratégico para a sustentabilidade. Definição de objetivos e metas. Um objetivo representa uma situação futura desejada, ou seja, onde a empresa quer chegar. E a meta é a quantificação deste objetivo. Esta etapa segue a mesma metodologia dos planejamentos estratégicos tradicionais, mas utiliza-se das análises realizadas na etapa de diagnóstico estratégico como subsídio para o estabelecimento de objetivos sustentáveis e metas factíveis. A elaboração de estratégias sustentáveis. Todas as variáveis trabalhadas anteriormente servem de base e interferem no processo de criação de novas estratégias, que visam operacionalizar os objetivos previamente definidos. As estratégias poderão surgir do processo de planejamento estratégico para a sustentabilidade ou emergir de outros processos de gestão. É importante enfatizar que as análises propostas poderão ser utilizadas em processos formais de planejamento ou para analisar a sustentabilidade de estratégias emergentes em situações distintas. As estratégias de negócios, ambientais, sociais e funcionais elaboradas nesta etapa deverão ser analisadas quanto à sua convergência com a arquitetura organizacional e quanto à sua sustentabilidade. A não convergência da estratégia indicará que a mesma deverá ser revista. Aqui neste curso nós já falamos sobre a identificação de missão, visão e valores e na sequência dessas aulas desta semana serão tratados dos objetivos e metas organizacionais. A implementação de uma determinada estratégia requer uma estrutura capaz de operacionalizá-la. Muitos planejamentos estratégicos não saem do papel
porque a empresa não possui uma arquitetura organizacional capaz de implantá-los. Por isso, a análise de convergência da estratégia em relação à arquitetura organizacional deverá determinar se a mesma é adequada à estratégia ou quais os pontos da estrutura da empresa deverão ser modificados para possibilitar a implantação da estratégia. O modelo de convergência da estratégia e da estrutura organizacional está representado nesta figura. Além disso, a disponibilidade de recursos para a realização de modificações e o tempo necessário para sua realização são fatores que devem ser considerados. O impacto do custo da adequação da estrutura sobre o retorno de investimento na implementação de uma nova estratégia e o tempo necessário para sua implementação podem ser analisados considerando-se o retorno sobre o investimento, o custo de mudança da estrutura e o tempo necessário para promover as mudanças. Então, aqui nessa figura, podemos observar a influência dos stakeholders na estratégia e a relação da estratégia com a arquitetura organizacional, em relação à capacidade de implantação dessas estratégias e flexibilidade, levando em consideração os recursos da organização. Além de a empresa possuir a capacidade de implantar uma estratégia, a mesma também deverá ser sustentável a longo prazo. Isto é, ela precisa ser viável econômica, ambiental e socialmente. Para analisar a sustentabilidade da estratégia, deve-se levar em consideração a capacidade de implantação da estratégia, se ela é uma capacidade alta, média ou baixa, o retorno econômico também nas variáveis alto, médio e baixo, o impacto ambiental da estratégia, se ele é positivo, negativo ou ele é neutro, e o impacto social da estratégia, também se ele é positivo, negativo ou neutro. Projeto de desenvolvimento. O resultado do planejamento estratégico deve ser um plano de ação detalhado para a implementação das estratégias elaboradas durante o processo. Portanto, o projeto de desenvolvimento da empresa para um determinado período não deve ser considerado apenas como uma documentação do planejamento estratégico, mas como uma ferramenta gerencial para a administração estratégica da empresa, pois contém informações das atividades a serem executadas, responsáveis, custo, retorno sobre investimento, prazos e indicadores de resultados bem definidos. Por hoje é só e até a próxima!